Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Professor. Bom dia. Bom dia. Só voltar de máscara porque eu tô no IF, tá, pessoal? Então, durante a gravação, mas como eu tô numa sala aqui, eu vou estar utilizando, então, a máscara nesse momento. Se estiver muito ruim, vocês me avisam, tá? O áudio, ok? Aí hoje eu já iniciei a gravação, tá? Certo? Eu vou pegar aqui a nossa aula da semana passada, que conversando com alguns eu vi que o pessoal está com alguma dificuldade. Vamos retomar ela, tá? Principalmente na parte de utilização do processo. Então o que acontece? Vamos iniciar a nossa aula. Eu vou pegar aqui, ó, justamente o artigo que deu origem aos scripts que a gente está estudando, né? Eles estão desenvolvidos, né, no departamento de engenharia mecânica dessa universidade, tá? Universidade da Coreia, em que a gente tem então um sistema, né, dinâmico para calcular então as quantidades físicas dos componentes que são necessários para a gente possa então pegar as matrizes tanto de massa como de rigidez, utilizando então a energia potencial e a energia cinética do sistema, certo? Então, vou usar as figuras dele aqui para que a gente possa ter, né? Então, ele usa o princípio das equações, né, que a gente possa estar utilizando em relação ao processo. Então, o primeiro passo, ele considera que as forças de aplicação, forças MA, velocidade V e aceleração X são iguais. Tá? Daí, que a soma de todas as variáveis em X também é igual a força, tá? E que a T é igual a I vezes a aceleração θ, mais C de T vezes a velocidade, θ, e KT vezes θ. Tá? Considerando que as equações de Lagrange são, então, nesse caso que ele considerou como sendo L igual a T menos V, então ele apresentou aqui a equação de Lagrange para poder fazer essa condição, certo? Então ele precisa, nesse caso, a gente precisa encontrar as equações de Lagrange do meu sistema. O sistema que ele utilizou como exemplo, então é um sistema, um exemplo aqui, né, com 2 graus de liberdade, tá? Então, duas massas, tá? 3 amortecedores, 3 molas, né, e fixa nas duas pontas, tá? Outro exemplo que a gente pode ter em relação a isso, então é aqui a gente ter então uma viga fixada por 2 molas, né, e no ponto A específico, eu tenho uma massa, né, sendo colocada e fixada por uma mola de rigidez K. Então todas as molas são rigidez K. O que ele colocou aqui? Então a gente tem em relação, tem a variável θ, né, que está sendo posicionada aqui. Ele definiu algumas variáveis para a gente, variáveis generalizadas, né? Então, Q1, ou melhor, QA, que é do ponto A, QG, que é do ponto de giro, tá? Q1 nessa extremidade, Q2 aqui embaixo da mola e Q3 aqui, tá? Começou pela definição, o próximo passo que ele fez, então, seguindo esses passos, né, foram o desenvolvimento, então, das equações das energias, né? Então, da energia
cinética, né, e energia potencial. Então aqui T vai ser 1 meio de 2 vezes a massa vezes a velocidade do ponto G, né, a velocidade que vai estar no ponto G, ao quadrado, mais 1 meio de JG vezes daí também a velocidade no ponto G ao quadrado, mais 1 meio de 5 da massa, né, vezes a velocidade Q2 ao quadrado. Tá? Então, seria a equação para a equação de T. A equação de V, então, é 1 meio de Q1 ao quadrado. Então, eu tenho Q1 aqui que vai estar influenciando. 1 meio de K3 ao quadrado. Tá? Então, esse ponto aqui. E 1 meio de K2 menos KA. Então, esse ponto aqui menos esse aqui, né, que é a influência dessa minha mola, né, mais 2 vezes a massa vezes a gravidade, né, vezes o ponto QG, tá? Mais 5 vezes, mais 5mg vezes Q2, que tá influenciando aqui no meu processo, tá? Aí, algumas definições, né? θg é K1 menos K2 sobre 5 vezes a distância L, ou seja, 5L aqui, tá? QG, Q1 mais Q3 sobre 2 e QA igual a Q1 menos 2 vezes L vezes θg, que é igual a 3 sobre 5 Q1 mais 2 sobre 5 Q3. Então, definidas as equações, né, ou seja, as equações das energias do meu sistema, o próximo passo que eu preciso fazer, então, é encontrar as minhas as minhas matrizes no meu sistema, certo? Aqui está o script que foi utilizado, né, que a gente está utilizando, com alguma alteração, a gente fez uma alteração, em que o script inicial, então, está desenvolvido para as equações de Lagrange, né, para a equação de Lagrange, está definido para cada uma das variáveis, certo? Aqui a gente tem as substituições das variáveis que estão sendo utilizadas nesse processo. Tá? Toda a condição. E ele vai, então, pegar a equação 1. Ele vai fazer a derivação das equações de energia para poder encontrar, né, o que ele precisa. Tá? Vou ter uma matriz de massa, tá? Mais uma matriz de rigidez das minhas equações generalizadas, certo? Após todo esse cálculo, tem essa condição. Ou seja, esse é o objetivo inicial que a gente precisa. Tá? Então, aqui está mostrando as nossas equações de saída. Com o processo seguinte, né, ou seja, ele faz a condição, ele vai nos dar, até colocando valores, os gráficos que a gente tem do meu sistema. Tá? Depois ele até bota um exemplo para fazer de um sistema com trem de engrenagens. Né? Então dá para a gente estar utilizando em relação a isso. Em relação à utilização do sistema, ou seja, como que a gente vai utilizar o sistema, o que a gente precisa, ou os scripts que estão ali. Eu vou voltar aqui e vou colocar aqui onde a gente tem as equações que foram encontradas, as equações de energia. Tá? Só voltar aqui um pouquinho. Que é o que nos interessa aqui, ó, as equações de energia do meu sistema. Tá? E onde que a gente vai colocar? Né? Ou seja, a gente tem aqui no sistema, a gente tem essas equações de energia. O que a gente vai abrir? A gente vai abrir. Eu vou pegar os recentes aqui, ó. Esse arquivo tá Moodle, deixa eu colocar ele aqui pra gente ver.
aqui a condição. Então tá aqui, ó, os arquivos. Making equation and conservation. O massa. O Lagrange, que é o inicial para a gente poder puxar. E o mstiff, que também são utilizados. Todos eles, para poder utilizar a condição, eles têm que estar no mesmo local. Né? Ou seja, tem que estar no mesmo local de armazenamento para que eles funcionem. Primeiro passo que nós temos que fazer, nós temos que definir aqui em cima quais são as variáveis que eu tenho no meu sistema, certo? Nesse sistema, inicialmente, o que a gente tem de variável? A gente tem que olhar aonde? A gente vai olhar aqui, ó. Quais são as variáveis que eu tenho aqui, ó? Eu tenho M, então, massa. Eu tenho massa. Eu tenho K. G já está aqui, né? M também já estaria aqui. Ele está utilizando. E tenho L. Tá? Também já está lá. A gente está utilizando. Mas aí agora a gente vem aqui e vai colocar a nossa equação. Então, ó, vou substituir aqui a equação que está sendo colocada aqui. Vou ter alterar, colocar aqui e vou colocar a equação que a gente tem do meu sistema. Tá? Vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil. Ô professor, Oi. Sendo bem sincero ali, naquele exercício eu não consegui interpretar ele para conseguir sair do chão, para conseguir fazer a parte de programação. Nem ali ele não tem K, ele só vai ter L, as distâncias que seria de X e Y, e a massa. Tá. Eu deveria usar quais dos outros ali que tu usou, que nem Lagrange, qual outro para conseguir chegar ao ponto de conseguir resolver essa questão? Tá. Vamos lá que depois a gente pega ela daí. Combinado? Só terminar. Perfeito. Só fazer esse aqui. Daí. Aqui. Vezes KG. PG, perdão. PG. Já vou usar como está aqui, ó, dx g ao quadrado mais então, adiantar, pessoal, vou pegar aqui, ó, tá aqui a nossa equação, tá? Então, 1 meio de 2 vezes a minha massa vezes dxg ao quadrado mais 1 meio de jg vezes dθ, né, g ao quadrado mais 1 meio de 5 vezes a minha massa vezes dq2 ao quadrado. Então, eu coloquei aqui a nossa energia cinética. Vou salvar o arquivo. Eu preciso abrir o outro aqui. Tá? Então, é 2 processos que tem que ser realizados. E aqui, make equation, que é onde vai estar a minha equação V aqui. Tá? Então, ela também está colocada aqui. 1 meio de K vezes K1 ao quadrado, mais 1 meio de K vezes K2 menos XA ao quadrado, 1 meio de K vezes Q3 ao quadrado. Tá? Vou fechar aqui. Vou salvar. Vou colocar, ver se as definições estão sendo colocadas. Tá? E aqui eu vou abrir. Aí sim que eu vou fazer o sistema meu de Lagrange, que é quem eu vou executar no meu processo. Tá? Isso, faltou aqui uma condição
E não estava no sistema. Só um pouquinho. Como eu mexi, eu tive que alterar aqui no sistema, que é aqui, ó. Make. Aqui anteriormente eu tenho que colocar aqui, ó. G. Underline G é igual a Q1 mais Q3 dividido por 2 dx d underline x underline g é igual a dq1 mais dq3 dividido por 2 d underline θ g é igual a dq1 menos dq3 dividido por 5 e dividido por 1. Tá? E x underline a é igual a 3 por 5 vezes Q1 mais 2 por 5 vezes Q3. Tá? E JG é igual a 25 dividido por 6 igual vezes M vezes L ao quadrado. Tá? Agora sim, executando aqui. Enquanto o sistema pensa. Tá? Então, se a gente olhar o nosso sistema, certo? O que a gente precisa? Então, vou pegar já a definição do colega, né? Ou seja, o que acontece? O que a gente precisa aqui nesse sistema? A gente precisa, então, encontrar um conjunto de equações, né? Para definir essa minha condição. Ou seja, eu preciso encontrar, para poder colocar nesse sistema, ou seja, para que eu possa colocar nessa condição aqui, ou seja, botar aqui a minha equação t, né, eu preciso fazer a definição. Tá? O conjunto de variáveis, ou seja, o meu conjunto de variáveis desse sistema, ele usa o quê? Para que para a gente poder botar no table, ou seja, poder botar nesses dois arquivos que a gente está utilizando, e aqui eu estou colocando t e aqui eu estou colocando v, tá? Ver se ele conseguiu. Conseguiu. Ele finalizou aqui, então ele determina para mim aqui, ele vai me dar duas matrizes. A matriz de rigidez, né, definido como KT1, KT2 e KT3. Então aqui, ó, KT1 mais KT2 menos KT2 a zero. Deixa eu colocar ela aqui, não. Melhor para a gente enxergar.
Então, desse sistema que está ali no coisa, a matriz... Um pouquinho. KT1, KT2, KT3. Essa é a minha matriz de rigidez, ou seja, 1.kt1 mais kt2, menos kt2, 0, menos kt2, kt2 mais kt3, menos kt3, 0, menos kt3, kt3. Tá? Então, aqui minha matriz de rigidez do sistema que está sendo mostrado no artigo. Minha matriz de massa, ou seja, matriz de massa, aqui, ela é J1, J2 e J3 nesse meu sistema. Já está sendo colocado em termos de J, tá? Essa minha condição, ou seja, esse meu sistema. Tá? Aqui para nós, no exercício, o que eu vou colocar? Que é a pergunta do colega. Né? Aonde eu vou colocar, o que eu vou colocar? Né? Ou seja, eu preciso aqui, então, nesse ponto aqui, né, equação V, tá? Eu preciso colocar aqui, então, o que eu tenho da minha energia, certo? Aqui, da minha energia cinética e a minha energia potencial, né? Ou seja, aqui é minha energia potencial e aqui é minha energia cinética, que eu preciso estar colocando nesse meu sistema, certo? Eu só vou apagar isso aqui também para colocar. De quem que eu tenho que colocar aqui? Todas as variáveis Q, ou seja, Q1, Q2, Q3, certo? Mas aqui no sistema, ou seja, o exemplo que está sendo, o exercício que está sendo colocado, que está sendo solicitado, né, a gente não tem Q. A gente tem ou tem θ ou tem x e y, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar um conjunto de equações. Aqui. Só abrir no celular também. Melhor, peraí. O celular não está legal. Aqui está melhor. Então, eu preciso encontrar um conjunto de equações para que determine a minha massa, certo? Daqui, está aqui. Ó. Então, esse mesmo exercício está aqui colocado no material que foi disponibilizado para vocês. Tá? E vem nesse processo. Se eu fosse fazer as equações em x e y, eu teria uma equação nesse formato, certo? Eu não teria... teriam elas, todas elas acopladas, certo? Minhas equações seriam acopladas. Porém, se eu fizer em função de θ, tá? Aqui, eu posso... não coloquei aqui. Tá? Mas se eu fizer as minhas equações em função de θ e substituir θ por Q, tá? Ou seja, Q1, Q2, Q3, e aqui eu vou ter Q1, Q2, Q3, eu consigo, então, encontrar os meus sistemas. Utilizando nesse sistema aqui para que eu possa, então, colocar os deslocamentos angulares. θ1, né? θ2 e θ3. Em função para o deslocamento da massa 1, da massa 2 e da massa 3. Encontradas essas equações, ou seja, encontrei as equações do meu sistema, encontrei elas, já consegui resolver as equações da energia cinética e da energia potencial para o meu sistema, eu venho para cá e substituo o que é Q, o que é θ por Q. E posso vir aqui no Octave e colocar em função de Q1, Q2 e Q3. Obviamente, o resultado que eu vou ter aqui, que é essas funções, vão ser dadas, né? E aqui eu preciso colocar aqui em cima quais são as variáveis que eu estou utilizando, ele vai me pedir, né?
vou estar utilizando nesse aqui M1, M2 e M3, então eu vou ter a massa 1, massa 2 e massa 3. É mais que eu tenho a mais ali em relação a esse meu sistema, certo? O que mais que eu vou ter aqui também? Eu vou ter L1, L2 e L3. Então, por quê? Porque aqui eu vou ter uma função em relação a L1, uma função em relação a L2 e uma função em relação a L3. Então, eu tenho que colocar as variáveis L1, L2 e L3. São as variáveis diferentes do que eu tenho aqui, porque Q1, Q2 e Q3 eu já tenho aqui. dQ1, dQ2 e dQ3, que são as primeiras derivadas, eu também tenho. Se eu fosse utilizar só massa, distância e K, também teria. Porém, nesse sistema, a gente tem uma massa 1, que é diferente da massa 2, que é diferente da massa 3. Uma distância L1, que é diferente da distância L2, que é diferente da distância L3. Quando eu for colocar a minha equação aqui, certo? Então, se eu for colocar a minha equação de T em função desse sistema aqui, que é o objetivo, que é o que eu gostaria que vocês encontrassem, a função T, a equação T, né, desse meu sistema, e depois a equação V também do sistema, certo? Não sei se eu te respondi, Lucas. Deu uma clareada, mas eu acho que ainda faltaria algumas coisas para mim conseguir interpretar e conseguir chegar a reescrever aquela parte ali. Tá, vamos lá. Qual seria a sua dúvida, primeiro? Vamos tentar resolver as dúvidas, então. Porque, tá, se eu substituo a parte ali do Q por... Teta. Como é que é o nome? Por teta, né? Tá, eu vou conseguir essa parte ali. Mas a parte de x e y, que seria a posição que ela tá, eu vou conseguir substituir ele aonde ali, nessa parte Tá, aí? aí que tá. X e Por... Y tu vai ignorar nesse momento. tá. Eu Mas não, ali em V, em T, eu vou ignorar. tu vai ignorar, tu não quer. Por quê? Por causa que justamente, se eu pegar aqui, ó, onde tá mostrando aqui, ó, se eu for utilizar x e y, eu vou ter elas vão estar acopladas entre elas, certo? Elas não são independentes, eu não consigo transformar elas em uma variável Q para o meu sistema. Eu consigo descrever ele utilizando, aí que é a importância, descrever ele utilizando θ. O que nos interessa aqui é a descrição para que a gente possa encontrar a matriz de rigidez e a matriz de massa desse meu sistema. Tá? E x e y, com x e y, nesse caso aqui, eu não consigo fazer isso, certo? Tá. Tá? Mas, tá, aí tá, consegui entender essa parte. Mas como o teta ali não tem valores nenhum para mim conseguir colocar, que seria um valor genérico, né? Que é só para criar. Isso é uma variável. Como que eu colocaria ali essa variável ali para conseguir definir ele, para ele conseguir achar a matriz? Tá, é isso aí. Então, o que acontece? Esse é o processo. A gente vai fazer ele chamado de coordenada generalizada. Então, eu vou chamar o θ de Q. Quando eu encontrar o que, Q, eu volto a chamar ele de θ. Eu estou fazendo uma Tá, mas substituição da esse, descrição. esse, esse J ali não serve para nada Não, ali, é só eu entender. isso. É só porque ali eu tenho 1, 2, 3, eu posso ter Entendi. entendeu? N condições que podem estar colocando ali no meu sistema para frente, certo? Daí. Entendeu? Sim, essa parte sim, eu entendi para que servia ali. E aqui o que acontece? O grande detalhe é o seguinte, que eu posso fazer esse referencial para qualquer sistema que eu tenho, certo? Se eu encontrar T e V, eu consigo então encontrar as matrizes desses meus sistemas, as matrizes de rigidez e de massa desses sistemas que estão sendo colocadas ali as equações, as duas equações de energia. Então, eu não preciso saber as equações do meu sistema, né? Ou seja, as equações diferenciais. Eu preciso saber as equações desculpa, das energias. É isso que eu preciso encontrar nesse momento, certo? Tá, eu uso Lagrange e mais qual que é o outro que eu tenho que mesclar ali para conseguir fazer chegar a montar o script?
Para montar o script, tu só precisa encontrar T e V. Tá, mas isso. Mas como que eu queria dizer? Aonde que tá o script que eu tenho o T e o V? Que eu procurei ou eu não abri todos, porque eu só abri o do Lagrange e o outro que tava no exemplo ali. Tá, beleza. Agora eu não lembro o nome dele ali. Tá aqui, ó. São esses dois arquivos. One Conservation, tá? Tá, E o Making deixa. Equation. One Conservation tá o T, tá? E o Making Equation tá o V. O T é o cinético e o V é potencial, né, professor? Isso, aham. Making Equation e o outro é o. One Conservation, Making Equation. Ah, tá, os dois primeiros. Os dois primeiros. Tá. Tá aqui, ó. Abrir o Moodle. Uhum. Eu tava olhando no Moodle aqui também. Pra mim conseguir. Tá, os dois primeiros, tá. Tá? Depois que eu conseguir jogar pra dentro a equação, eu vou ter que usar o Lagrange ou é só. Daí tu usa o Lagrange. Ah. Tá? É. É um passo, tá? O que poderia ter sido feito, poderia ter sido colocado, mas é justamente para que vocês vejam. A gente poderia ter colocado um input aqui, por exemplo. Eu posso colocar um input aqui que você digite a equação, certo? Só que o que acontece? É importante você também dar uma olhada na quantidade de substituições que tem que ser realizadas aqui dentro para que a gente possa fazer essa equação. Tá? Aqui está sendo executada justamente, está sendo executado toda a parte de Lagrange em relação ao sistema. Tá, mas uma pergunta. Depois que eu tenho o T e o V, né? Eu consegui achar o T e o V e eu mando ele achar a resposta ali. Isso. Como é que eu introduzo a resposta no Lagrange? Não, depois não precisa. que tipo... Ele já chama aqui, ó, os dois arquivos. Ó. Ah, entendi. Tá, Ele chama aqui entendi. dentro. E como que eu poderia, quando eu vou fazer T e V, identificar se eu conseguir interpretar do jeito correto? Não a resposta, mas tem que ficar num formato tal para estar coerente, porque senão tu tá só fazendo bobagem ali. Beleza. Aí tá aqui. Aí tá na aula. Tá? T vai ter que ser desse formato. Ó, um meio. Aí aqui tá como coordenadas generalizadas, tá? Um vetor de velocidade, tá? Vezes a minha massa, que seria essa condição, e vezes o vetor de velocidade transposto, e aqui o vetor de velocidade. Ou mais simples ainda, lá no início. Perdão, aqui. V. O vetor de velocidade que eu vou ter aqui nela seria o quê? O θ? Θ. Ah, A primeira derivada de θ. tá. Tá? Então, aqui, ó. V vai estar nesse formato aqui, ó. Um meio vezes um somatório. Uma força vezes um deslocamento x. Tá? Tu tem 3 graus de liberdade, vai ter 3 desse formato. Tá? O T vai ser quem? Vai ser um meio vezes a minha massa, né? E vezes a velocidade ao quadrado. Então, o formato da equação vai ser esse. A gente consegue chegar mais para frente, justamente, a gente consegue encontrar a matriz de massa por causa dessa condição matemática aqui que está sendo realizada. Mas o formato... Que seria a massa vezes o θ aqui. Isso. Tipo, Entendeu? da parte 1, daí depois faz tudo igual, da parte 2, tudo igual da parte 3. Isso. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter de diferencial? Tu tem um diferencial que são os deslocamentos que tu tem naquele processo, certo? Daí vai ter que inserir, então são as distâncias que vão ter que estar presentes em algum momento aí. Que seria o x e o y, que seriam as posições. Isso, que daí a gente vai usar como distâncias, L1 e L2, na realidade. Tá, mas e aí... Esquece x e y, tu tá Tá. utilizando, na realidade, tu vai estar utilizando as distâncias. Tá. Aqui, ó, as distâncias entre elas. Ó, tá vendo? É L, não é, tá, esqueci, sim, L. Entendeu? E Usa daí L, aqui tá. como tu tá usando L aqui, tu já tá ignorando Y e X, entendeu? Tá, começou a L1, clarear L2 aqui. e L3. Esse que é o processo. Tá?
Então, basicamente, só precisa do L e do θ, porque o X1 e o X e o Y é irrelevante, por Isso causa aí. que tu já Mas tem o L e o ângulo. Isso aí. tenho que ter o M também. O Isso. M, o É, θ sim, a e o massa. L. Isso. Verdade. Tem que ter a massa, θ e o L. É isso que tu precisa. Pra ti... Só que o que acontece? O que nós estamos caracterizando? Nós estamos caracterizando justamente essa massa. Para caracterizar essa massa, eu preciso de quem? Eu preciso de θ e eu preciso de L. Para caracterizar essa aqui, eu preciso de θ e L. Só que esse L também vai estar em função do L1 aqui também, né? Só lembrando isso. Nesse processo, e a mesma coisa aqui. Também vai estar. Tá bom que tu falou. Daí o L2 e o L3 seria o somatório dos outros. Então eu tenho que fazer a primeira parte normal, copiar na segunda parte, copiar a primeira parte mais a segunda parte, na terceira parte copiar a segunda parte que já tinha os dois, mais a terceira parte. Então tinha que dividir por alguma coisa também? O dividir é um meio aqui. É um meio no início. Que é esse processo aqui, ó. Mas o dividido já não vai estar na função no início, na frente? É. Não precisa. Seria só introduzir a primeira parte ali, m vezes x ali, que é a última parte aqui embaixo do t, né? Isso. Eu boto o m da primeira e o x. Na próxima eu coloco essa parte aqui. É mais ou é vezes a segunda parte? É mais, é um somatório. É mais, tá. Então na terceira é mais a segunda, como o outro, porque a segunda já tem os dois primeiros aqui. Tá. Eu acho que eu consegui entender, mas não sei se eu vou conseguir fazer certo, mas vou tentar ali. E os demais, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu não entendi muito bem sobre o DXG. DXG. O DXG. Tá, é que na realidade, do artigo, no caso que estava sendo colocado, vou pegar aqui justamente aqui onde foi colocado, ele está em um ponto G, certo? Para que ele colocasse o sistema, a gente está trabalhando sempre com coordenadas generalizadas, certo? Então, o que ele fez? Ele pegou só que o xg ele é uma referência entre o ponto 1 e o ponto 3, tá? Dividido por 2. Ou seja, a coordenada Q1 e a coordenada Q3 dividido por 2. E aqui o dxg só fez a derivada de Q1 e a derivada de Q3 e dividiu por 2. Ah, então é derivado o Dzinho, entendi. Isso. O d tudo que eu tiver d, então aqui ó, dq1 é a derivada de q1. Aqui eu tenho aqui, cadê? Não. dq1, tá. Ele só faz, eu achei que ele tivesse daqui. Aqui ó, d de q3, ou seja, a derivada segunda de q3, entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó, aqui é q3 e aqui é a derivada de q3, e assim por diante. Só usa o d para referenciar como derivada. Então, 1d é a primeira derivada, 2d é a segunda derivada. Só isso. Entendi, professor. Tá? Mas também não precisa se preocupar em fazer a derivação ali, porque quem vai fazer é o próprio software, né? Isso. É só jogar ali. Quem está fazendo é o software que tá fazendo pronto. Por isso que eu botei a referência, só um minuto. Por isso que eu botei a referência ali, o artigo. Se vocês quiserem dar uma olhada, ele tem toda a explicação passo a passo, como eu mostrei anteriormente. Pode falar. Essa aula está sendo gravada? Está sendo gravado. Ah, perfeito. Que daí eu vou voltar ali para conseguir sentar e fazer bem certinho. O senhor vai publicar as duas aulas, a passada e essa aqui? A passada eu não consegui gravar. Não sei o que deu que eu não consegui gravar, tá? Essa sim, essa eu tô colocando. Certo. Tá? Essa eu tenho certeza que tá aqui. Assim que ela liberar, eu já coloco no Moodle. Tá? Isso, pessoal. Eu vou, como eu falei para alguns, eu vou prorrogar essa atividade então até semana que vem. Tá? Daí, para que vocês possam executar. Combinado? Valeu, professor, vai ajudar bastante. Perfeito, professor, perfeito. Tá? Muito bom. Então, pessoal, por hoje era isso. Nos vemos na semana que vem. Até mais e uma boa semana. Até mais, boa semana.
Valeu, professor. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Professor, tem uma dúvida quanto ao software que eu baixei a expansão aquela, tentei rodar realizar as atividades, né? E daí às vezes ela dá um erro. Toda vez que eu executo, tô fazendo pelo online daí. Tá, vai rodar bem no online, tá? Então, Tá. tá, não tem problema. Só daí Uhum. você tem que se cadastrar para poder colocar arquivos, né? Porque daí senão é só linha por linha, né? Senão é só linha por linha. Mas Sim. se cadastrar, tu consegue inserir arquivos também. Tá. E daí ele é gratuito, no caso, só criar conta e deu. Isso aí. Aham. Beleza, então. Porque às vezes eu tô tentando fazer umas quantas atividades que eu tentei fazer pelo que eu tinha instalado e não consegui. Daí o online ele rodava às vezes, né? Tá. Beleza, então. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.